dama estudiosa, também gosta da palavra de Deus, né? Está apta a estar ministrando aqui nesta manhã aos nossos corações. Estenda a sua mão para cá. Querido Deus, te louvamos nesta manhã, mais uma vez, Senhor. Agradecido nós somos pelos teus filhos, agradecido nós somos pela Surama. Obrigado pela tua palavra, ó Pai. Obrigado pela ministração que será efetuada através da tua serva, ó Pai. Queremos receptivos os nossos corações, cada vez mais, Senhor. Nos abençoe através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, igreja. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 5. Amém? Diz assim o escritor: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez eu estou aqui em Tua presença, e eu quero Te louvar porque o Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias. Se a Sua palavra estivesse em mim, o Senhor estaria em mim. E como a Sua palavra está na minha vida, Pai, eu peço agora que a unção do Teu Espírito venha molhar a minha boca com o Teu sangue quente, o sangue real, o sangue puro, que as minhas palavras saiam sem mistura. Senhor, aquilo que for de mim, eu me dobro diante do Senhor, para que a coroa seja Sua. E eu peço, Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe o quanto que eu preciso do Senhor, e principalmente no que diz a Sua palavra, para revelar coisas tremendas e ocultas que nós não sabíamos, e às vezes é de muito difícil entendimento. Por isso que nós precisamos da revelação da Sua palavra. E o que nós vamos ver aqui, Pai, é tudo por revelação. Mas o Senhor disse que o Senhor dá revelação aos simples, e eles podem entender sim a Tua palavra. Por isso eu já Te louvo e eu já Te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém? Então, a nossa lição de hoje são os tipos de Calvário. Deus, Ele estabeleceu uma linha de sangue desde o princípio, de Gênesis até Apocalipse. Nós não podemos ver, mas há sangue de Jesus ao decorrer de toda a Bíblia. A palavra de Deus começa com Cristo sendo morto, prefigurado em um cordeiro, em Gênesis 3, e termina lá em Apocalipse, quando ele diz: eu sou o alfa e eu sou o ômega, e terão um lugar no meu reino, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. Então, o sangue de Jesus Cristo, aquele que é, aquele que foi, mas que virá, porque foi morto e reviveu, ele está em todos os livros da Bíblia, até em pequenos livros que nós não entendemos porque ali está escrito. Mas o sangue de Cristo está lá. Então, os tipos de Calvário, como derramamento de sangue, nós lemos aí no nosso texto básico bíblico, em Hebreus 12, versículo 12 e 13, que ele dizia assim, que eu passarei por ti, eu passarei por cima. Isso foi uma ordem que Deus, Ele deu para Moisés, que Moisés avisasse ao povo, que ele iria passar por cima do pessoal quando ele fosse tirar do Egito. Ele iria passar por cima das casas para livrar o povo do Egito, e que Moisés
matasse um cordeiro, que cada família matasse um cordeiro, entregasse o sangue para que Moisés aspergisse o sangue nos umbrais das portas das casas. Para quê? Porque quando a palavra fosse liberada, a palavra teria que ver o sangue de Cristo nas casas. Porque a palavra ela só opera aonde há o sangue de Cristo, aonde há o sacrifício. Porque Cristo é a palavra encarnada. Então Deus deu essa ordem a Moisés: Moisés, quando você passar o sangue na porta das casas, eu vou ouvir a palavra, e o primogênito daquela casa, onde houver o sangue, ele não vai morrer. Mas onde eu passar, que não houver o sangue, ali haverá morte. O primogênito daquela casa vai morrer. E tudo que está escrito na palavra precisa estar escrito. Todos os detalhes são vida. Deus, Ele é um Deus de detalhes. Está escrito porque nós precisávamos saber disso. E a Bíblia diz, lá no livro de Êxodo, no capítulo 13, que aconteceu isso, e quando o anjo da morte passava por cima das casas, que ele viu o sangue, ali não havia morte. Mas enquanto isso, quando ele não viu o sangue naquele lugar, o primogênito morria. E Deus havia falado lá em Êxodo 4 a Moisés, que se não visse o sangue, o primogênito daquela casa iria morrer. Lá no livro de Colossenses, ele diz que o primogênito de toda a criação, Colossenses 1, o primogênito dos mortos, de toda a criação, foi Jesus. Isso foi contenda até para muitos teólogos, porque uns, eu não vou entrar muito nessa questão, porque senão vai ficar muito tempo, e muito profundo, e às vezes eu vou tirar uma dúvida e termino deixando dúvida. Mas havia muitas contendas entre teólogos até, porque começaram a dizer que Jesus era uma criação de Deus, porque em Colossenses está falando que Ele é o primogênito dos mortos em toda a criação. Mas, na verdade, o que Deus queria falar não era verdadeiramente isso. Queria dizer que Ele foi morto, Ele foi o primeiro que morreu desde o princípio. Lá no livro de Gênesis 3, quando Deus matou o cordeiro, ali já era o tipo de Cristo. Ao desenvolver da lição, isso vai ficando mais claro para nós. Por quê? Eu li isso aqui porque o Antigo Testamento, ele é como o negativo de uma foto. Ele parece, mas a foto em a cores, ao vivo, é o Novo Testamento. Então, um não sobrevive sem o outro. Porém, o Antigo Testamento era a figura das coisas que se esperam. E o Novo Testamento são os fatos real daquilo que nós esperávamos. Então, nós precisamos muito prestar atenção para que haja revelação do Espírito, para que a gente entenda, porque é um assunto muito polêmico e muito complicado. Então, precisa verdadeiramente do Espírito Santo para falar isso. Então, quando o homem pecou, lá no Éden, que todo mundo conhece essa história, Deus, Ele providenciou logo o plano da salvação. E aí foi onde Ele derramou sangue. O primeiro sangue, quem derramou foi Deus, lá no Éden, para cobrir a ofensa, para cobrir o pecado que Eva e Adão tinham cometido. E a intenção de Deus naquele momento já era preparar o seu povo para o cordeiro que viria a ser manifesto na plenitude dos tempos. Ou seja, haveria um tempo que Deus iria manifestar o seu filho. Porque quando Adão pecou e Eva, eles conviviam com a árvore da vida. A árvore da vida, a Bíblia fala que a vida está em Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz que Deus, a Trindade, tinha comunhão com o Senhor. Então, quando o homem pecou e foi destituído da glória de Deus, a Bíblia diz lá em Hebreus 1, versículo 3, que Jesus é a glória de Deus. Ele é a expressão exata da glória de Deus. Então, naquela época, Jesus já existia. Não em forma corpórea de homem, como ele veio, mas com um corpo glorificado, como ele ficou depois da ressurreição. Então, quando o homem pecou, o homem perdeu a visão de Deus e ficou destituído da glória de Deus. E Deus trancou a árvore da vida e colocou 2 querubins
com as espadas fogueadas, para que o homem não tivesse acesso enquanto vivesse no pecado. Por que eu estou falando isso? Porque tem tudo a ver com o sacrifício de Cristo. Porque quando nós recebemos Jesus, por que é que nós recebemos de volta a glória de Deus? Porque nós recebemos novamente a restituição da glória de Deus. Porque nós recebemos a glória de Deus. Quem é a glória de Deus? A glória de Deus é Cristo. A glória de Deus é Cristo. Então, quando o homem pecou, eles aprenderam que sem derramamento de sangue, não teria perdão do pecado. Então, o modo do homem era cobrir-se com folha. Quando Deus matou o cordeiro, que foi lá falar com Adão, Adão se cobriu de folhas. O homem se cobre de coisas, perfigurando uma religião. Mas Deus, o modo de Deus era nos cobrir com sangue. Deus quer nos cobrir com vida, uma convivência com Ele. Mas a convivência com Ele havia sido separada por causa do pecado. Mas Deus matou o cordeiro e disse: eu vou colocar sobre vocês a pele. Se você for lá para Colossenses 3, versículo 10, ele diz assim: revestidos, pois, do novo homem. Revestidos, pois, do novo homem. Outra vez em Gálatas, ele diz assim: revestidos de Cristo pelo batismo. Então, na verdade, aquela pele do Antigo Testamento era um tipo de Calvário. Aquela pele que revestiu Adão e Eva era um tipo da nova vida em Cristo. Era um tipo do novo homem que iria nascer para a glória e satisfação de Deus. Então, tudo era tipo de Calvário. Lá em Hebreus, também, 11, 4, fala que o sacrifício de Abel e o sacrifício de Caim. O sacrifício de Abel agradou ao Senhor. E o sacrifício de Caim, não. Por quê? O sacrifício de Abel foi ao modo de Deus. Abel matou um cordeiro. Abel derramou sangue. E por que Abel fez isso? Porque no coração dele havia adoração. No coração dele havia gratidão a Deus. No coração dele havia revelação, não do Cristo, porque o Espírito Santo ainda não teria sido dado, mas de uma vida devota àquele que o criou. Porém, Caim, que no seu coração já alimentava inveja, a inveja traz amargura e outras coisas mais, o que é que ele trouxe para Deus? Certo que ele era agricultor, mas ele, como Caim, como Abel, ele aprendeu também a derramar sangue, já que sem derramamento de sangue, não havia perdão dos pecados. Mas Caim ofereceu algo da terra, que representa esforço humano. O modo do homem servir e agradar a Deus é através do seu esforço. Mas o modo de Deus, que quer que o homem sirva a Ele, é através de uma vida com Deus e se esforçando para entrar no reino, não para agradar a Deus. Há uma diferença muito grande nisso. Amém? Então, 1.2 na sua revista. O cordeiro substituto. Gênesis 22, 13 e 14, fala sobre o cordeiro, o sacrifício que foi falado na aula pelo pastor Carlos semana passada, o sacrifício de Abraão. Quando quando Abraão iria sacrificar o seu filho, então Abraão disse: pai, cadê o cordeiro? E ele disse: Deus proverá. Mas em Gênesis 22, capítulo 8, ele disse que quando Abraão falou isso ao filho, que ele olhou para trás, você pode ler capítulo 22 todo, ele disse que quando ele olhou, ele viu um cordeiro amarrado pelos chifres. O que quer dizer isso? Por que Deus fez questão que o escritor colocasse que o cordeiro estava amarrado pelos chifres? Porque chifres na Bíblia representam poder. E o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, ele viria ao mundo impedido de usar o seu poder para ele mesmo. Ele disse o quê? Que ele se esvaziou da sua glória e assumiu a forma de servo. Quando foram prender Jesus, disse assim: você não é o rei? Por que é que você não dá ordem? Ele disse: não, o meu reino não é desse mundo. Se eu quisesse, o meu reino fosse desse mundo, eu daria ordem aos anjos, eles viriam trabalhar por mim, mas o meu reino não é desse mundo. Disseram a ele: salva-te a ti mesmo, você não é o Salvador? E ele disse: pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam que o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus, ele viria destituído do seu poder para usar para ele.
Porque o poder de Deus foi dado para Ele dar a igreja, para Ele dar o seu povo, para Ele dar o seu novo povo escolhido para viver pela fé, para que o justo vivesse por fé no sacrifício de Cristo derramado na cruz. Amém? Está de fácil entendimento? Se fizer pergunta, eu não souber responder, eu passo para os pastores. Então, o cordeiro substituto, Deus proverá para si. Então, quando Abraão viu o cordeiro com os chifres amarrado, Deus estava prefigurando, já era um tipo de Cristo que viria, o tipo do Calvário, usaria o seu poder sacrificial para as nossas vidas. E é interessante que ele ofereceu, Abraão disse que Deus ia prover o cordeiro para si. Lá em Efésios 5, versículo 2, diz que Cristo entregou-se a si mesmo, como um cheiro suave. Então Deus preparou tudo para ele. Deus precisava se agradar. Deus precisava de uma oferta para se agradar, de alguém que sanasse a sua dor, de alguém que olhasse para ele, tivesse prazer nele. Ele vai ser meu filho. Depois nós vamos ver onde foi que teve essa conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que no dia que eu ouvi na Bíblia eu fiquei muito alegre. Eu não sabia que tinha essa conversa no escritório de Deus. Se eu me esquecer, vocês me lembrem, tá? Por favor. Amém? Posso passar? 1.3, o Cordeiro Pascal, né? Jesus, eu já falei do Cordeiro, da Páscoa, do Êxodo, que a Páscoa é passar por cima da morte, passar por cima, atravessar o outro lado. Páscoa não é chocolate, a Páscoa é vida nova, a Páscoa é paz com Deus, a Páscoa é comunhão no sangue, a Páscoa é viver em Cristo, a paz é deixar que as coisas velhas sejam passadas e tudo se faz novo. Páscoa é arrependimento, Páscoa é mudança de vida. Nós temos Páscoa todos os dias na nossa vida. Graças a Deus, todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, tem Páscoa todos os dias da sua vida. Todos os dias você passa pela morte, todos os dias você passa por cima dos problemas, todos os dias você passa por cima do pecado, todos os dias você recebe vida e vida abundante. Isso é Páscoa, é a verdadeira Páscoa que o mundo não conhece. E lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo diz: Cristo é a nossa paz, porque através do sangue dele, nós tivemos comunhão com Deus. Então, através de Cristo, o primogênito que foi morto por nós, através dele, nós podemos ter paz com Deus. Ele olha para a minha casa e para a sua casa, ele olha para o seu coração e ele vê o sangue de Jesus Cristo, ele vê o Espírito Santo de Deus que foi derramado no seu coração, provocando vida no seu interior, vida de Deus, vida com Deus e vida em Deus. Amém? Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, quando João foi batizar Jesus, quando ele viu Jesus, por quê? No antigo, como ele reconheceu que Jesus era o Cordeiro de Deus? João, ele era o último descendente de Arão. Arão, a descendência dele era de sumo sacerdote em Israel. Então precisava alguém para reconhecer o Cordeiro de Deus. Porque lá em Levítico 1:4 diz que quando o sacerdote, o sumo sacerdote, colocava a mão sobre o cordeiro que iria ser imolado, ele passava o pecado da nação para aquele cordeiro. Lá em Levítico também 16 em diante, ele diz que um cordeiro era sacrificado e o outro era enviado para o deserto. Jesus foi sacrificado, Jesus foi enviado pelo deserto para o Espírito Santo. Por quê? Porque para que ele fosse o cordeiro, tudo teria que se cumprir de acordo com os tipos na Escritura. Tudo deveria se cumprir com aquilo que estava escrito. Ele deveria cumprir a lei e os profetas. A lei e os profetas se beijaram em Jesus. A lei e os profetas se resumem em Cristo. Por isso que ele cumpriu a lei. E aí, aquele cordeiro, eu não vou me estender muito, porque a lição é muito grande, mas o cordeiro, o sumo sacerdote colocava a mão sobre o cordeiro uma vez por ano e passava o pecado da nação. Os pecados atuais não, era quem vinha sacrificava, mas o da nação era uma vez por ano. E aquele cordeiro recebia, e as pessoas os seus pecados eram cobertos.
Eram cobertos. Eles saíam com a consciência, com desencargo de consciência diante de Deus, porque tinham obedecido a Deus. E Deus respondia porque Ele deu a lei como aio, como ajuda, até que a graça se manifestasse. A Bíblia diz lá em João 1,17 que a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus Cristo. A graça e a verdade. Então a lei não foi dada para perdoar pecados. A lei foi dada como limite, como ajuda. A lei nos mostra o pecado. Por isso que ela aguça, não é porque ela é má, é porque ela mostra a você e a mim que eu estou pecando. E a graça me mostra que o meu pecado foi perdoado. Então entre a lei e a graça, aqueles que vivem na graça, creem na graça, vivem na graça, andam na graça, adoram a graça, porque ela é uma graça que nós não merecemos. É um favor que nós não merecemos. É a graça. Por isso que nós precisamos da graça. E quando recebemos Jesus, a graça é restituída para as nossas vidas. Então ele disse, ele colocou lá a mão sobre Jesus e ele batizou. E a Bíblia diz que o Espírito Santo consumou Jesus Salvador ali naquele lugar. Ele disse, esse é o meu filho. E João disse, ali está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi por uma revelação também. Porque João depois disse, mas será que ele é o Cristo? Então a revelação que a pessoa recebe não quer dizer que ela sabe tudo. Revelação não é isso. Você pode ter uma revelação e não saber tudo. João teve a revelação, foi preparado muito tempo, gritava no deserto, mas quando Jesus veio, ele cumpriu a promessa dele. E Deus o tirou para si, por isso que Jesus não soltou ele da cadeia. Por quê? Porque o plano dele já tinha se cumprido. Ele era o precursor, ele veio reconhecer o Cordeiro, entregou o Cordeiro do Novo Testamento e foi embora. E ali Jesus recebeu as mazelas do nosso pecado e foi ser tentado com os nossos pecados no deserto. Nós não podemos dizer que Jesus foi tentado no deserto porque ele tinha pecado, porque a Bíblia diz lá no livro de Tiago, capítulo 1 e capítulo 4, que você é tentado pela sua própria concupiscência. Então, se eu disser que Jesus foi tentado pelos pecados, de que pecado? Ele não tinha pecado, 1 Pedro 1 diz isso. Então ele foi tentado pelos nossos, ele recebeu os nossos pecados. Assim como no Antigo Testamento, o sacerdote colocava os pecados da nação no Cordeiro. João Batista, pela imposição de mãos no batismo, passou para o Cordeiro de Deus. E ali o Espírito Santo, por isso que foi o Espírito Santo, não foi o diabo que levou Jesus para ser tentado, foi o Espírito Santo, porque a lei tinha que ser cumprida. A lei, os sacrifícios e a profecia tinha que ser cumprida. E aí Deus, em forma de pomba, como pomba, disse, esse é meu filho amado. E aí João Batista, pela revelação, disse, aí está o Cordeiro. E aí Jesus foi, sofreu os nossos pecados. Ele enfrentou o espírito de suicídio, quando ele foi lá no deserto, que o diabo disse, sobe aqui, olha ali, o diabo começou a distorcer a palavra, pula aqui, porque os anjos disseram, da hora a seu respeito, para livrar você de todo o mal. Esse não mais está escrito, não tentarás o Senhor, seu Deus. Ali ele venceu o espírito de suicídio, sabe para quê? Para que a gente vencesse também. Jesus venceu tudo por nós. Ele venceu para que eu e você vencesse. Então, no Antigo Testamento já falava de Cristo. As Escrituras falavam a respeito dele. Só que é como que eu falei, era como negativo. Era como que via, mas não via. Mas o Novo Testamento, a nova aliança, é o Cristo personificado. É a glória de Deus revelada aos homens. Deus tabernacularizou. Ele colocou um corpo em Cristo. Ele encapsulou o seu poder. O Evangelho é o poder de Deus. Quem é o poder de Deus? Jesus, e esse o Cristo. Então, para que esse cordeiro fosse aceito por Deus, ele precisava ser sem defeito. Não vou entrar muito, porque o pastor Carlos já falou semana passada. Sem defeito, tinha todas umas regalias. E a Bíblia diz lá em 1 Pedro 1, 18 e 19, que Jesus não tinha pecado, que ele não tinha mancha, nem tinha mácula. Não encontraram nele pecado algum. Mas como precisava de um sacerdote para examinar o cordeiro, a gente não imagina, quem foi naquela época que foi usado por Deus para examinar o cordeiro? Pilatos. Lá em João 19, 38, Pilatos olhou para ele, e Pilatos estava indignado, olhou para ele, mas eu não vejo nele crime algum. Ele não sabia que estava sendo usado por Deus para cumprir a lei. Porque o
sacerdote tinha que examinar o cordeiro, ele tinha que ser sem defeito. E as pessoas acusavam ele. E com tudo isso, ele olhou para eles, mas eu não vejo nele crime algum. E olhou para eles e me disse uma coisa, mas quem é você mesmo? O que é você? Quem é você? Ele disse, eu sou a verdade. Eu disse, o que é a verdade? O que é a verdade? A mulher de Pilatos já havia tido revelação dele através de sonhos. Deus não faz nada só. Deus faz tudo para a testemunha da glória dele. A Trindade trabalha junto o tempo todo. E uma respeita a outra e é fiel a si mesmo e não pode se negar. Amém? Alguma pergunta para os pastores responder? Amém, irmão? Se eu não souber, eu prometo estudar para vocês e responder. Amém? O sangue aspergido nas casas era para impedir a morte dos primogênitos, que eu já falei. Onde havia a marca do sangue, para Deus, era como o sangue do seu cordeiro. Onde ele visse o sangue, era como o sangue do seu cordeiro. Jesus é o primogênito de entre os mortos. Como eu falei, Colossenses 1,18, porque ele foi morto primeiro. Se você ver lá em Apocalipse 13, versículo 8, ele fala do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde. Não foi antes, foi desde. Mas, lá em 1 Pedro 1, 19 e 20, fala que o sangue de Jesus foi conhecido antes. E manifesto na plenitude dos tempos, para que a gente visse. Ou seja, já tinha acontecido. E foi manifesto por quê? Porque o nosso corpo precisava de redenção. Então, o plano de Deus precisava se materializar. Para que o nosso corpo também fosse curado, fosse glorificado naquele grande dia do Senhor. Amém? Está ok aí? Aleluia. Então, Jesus, ele é o primeiro dentre os mortos. Lá em Gênesis 1, fala quando Deus derramou o sangue e cobriu Adão e Eva de pele. E lá em João 21, 29, fala a mesma coisa. Que Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando Deus foi falar com Moisés para fazer a arca do Senhor, vocês lembram que eu falei que Deus guardou Jesus e botou os querubins? Quando Deus foi, lá em Gálatas 4:4, diz que isso aconteceu para que se cumprisse tudo na plenitude dos tempos. E quando Deus foi falar a Moisés, para que ele fizesse a arca, porque a arca também é um tipo de Calvário. Se você estudar com detalhes a arca, você vai ver isso. Quando Deus foi mostrar a arca a Moisés, ele disse, Moisés, você faça tudo da mesma forma e modelo que eu te falar. Então, Deus estava olhando para algum lugar. Deus estava olhando para alguém. Moisés, faça tudo de acordo com o modelo que eu te falar. E aí as pessoas entendem tudo errado. Diz que Deus mandou fazer imagem para adorar. E a gente vai ver isso no final, que não é isso que Deus disse. Não foi assim. Aquilo era uma perfiguração, era um tipo das coisas que viriam vir, mas como as pessoas tinham ficado cegas nos seus pecados, elas precisavam de algo que vivenciasse, precisavam entender como Deus falava, e Deus começou a falar da maneira que eles entendessem, porque quando o Espírito fosse dado, a gente ia compreender da forma que Deus iria falar. Amém? Então, o Antigo Testamento, Deus fala de acordo com o que eles poderiam entender. No Novo Testamento, Ele começa a falar da forma que nós podemos entendê-lo, por causa do seu Espírito que nos foi dado. Alguma pergunta? Passar para frente. Então, aquela arca que Deus falou a Moisés, ele estava vendo o seu plano guardado. A arca sumiu, mas lá em Apocalipse ela apareceu de novo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Enquanto a Jerusalém não vem, a arca de Deus agora está aqui, dentro de nós. A arca é a presença de Deus, é a palavra, é o Espírito Santo, é o Evangelho de Cristo dentro de nós. São os frutos, são a folha da vide. A arca está em você, o maná está com você. A folha de Arão que floresceu, que estava dentro da arca, está com você, porque você dá frutos. Aleluia! Nós carregamos a arca agora. Tudo por causa do Calvário. Então, a oferta queimada pela paz e pelo pecado. Como eu falei naquela oferta, holocausto quer dizer oferta queimada. E sacrifício é aquele que é sangrado. Então, tem ofertas queimadas pela paz também. E a oferta, ela deveria ser queimada e aceita.
subia com um cheiro suave para Deus. Lá em Efésios 5, versículo 2, diz que Jesus, ele era uma oferta suave para Deus. Ou seja, o cheiro de Cristo, ele sentiu o cheiro do filho dele. Lembra quando Isaac abençoou a Jacó? Ele disse: eu sinto o cheiro do meu filho tem cheiro de campo. Então, toda a nossa oferta, a nossa adoração, tem que subir para Deus com o cheiro do seu Filho amado. Porque Ele nos escondeu à sombra das suas asas, atrás de Cristo, atrás da cruz, atrás do Calvário. Quando Ele olha agora, a Bíblia diz lá em Hebreus 7:25, que o Espírito Santo, que Jesus, Ele intercede por nós o tempo todo. Hebreus 7:25, há uma intercessão o tempo todo, por mim e por você. Sabe o que isso quer dizer? Quando a ira de Deus vem, que Ele olha para Jesus, Ele está: Pai, olha a cruz, Pai, olha o Calvário, Pai, olha o que eu fiz, Pai, olha a minha vida, que cheiro agradável ao Senhor. Sou eu, Pai, eu estou responsável por Ele. Por isso que a Bíblia diz que aquele que negar Cristo, Ele o negará, porque é Cristo que se responsabiliza por aquele que foi lavado pelo seu sangue. Então o Calvário, ele é importante na nossa vida, e ele vem desde o princípio. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele vem desde o começo. Então, sendo aceita, servia de perdão e paz com Deus. Cristo é a nossa paz. Lá em Efésios 2, 13, 14, ele fala que através do sangue de Jesus, Ele é a nossa paz. Ele derrubou o muro de separação que havia entre nós e nos uniu a Deus. O que é o muro de separação? Que muro era esse? Isaías 59, versículo 2 diz que os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. Era o desgosto de Deus. Então Jesus veio e resolveu essa questão. Colocou tudo sobre Ele. O justo pelo injusto, o inocente pelo culpado. Ele colocou tudo sobre Ele. E a Bíblia diz que a parede foi derrubada. O desgosto de Deus foi sanado, foi sarado tudo, porque a oferta foi agradável demais para Deus. A Bíblia diz em Isaías 53 que Deus agradou o moeiro. Não é que Deus se alegrou em ver aquilo no seu filho, mas Ele sabia o fruto do penoso trabalho do seu filho que iria acontecer. Ia ser a sua vida e a minha vida como resultado daquele Calvário, como resultado daquela morte do Cordeiro. Então a Deus seja glória e a Deus seja honra na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso maná diário, na nossa busca com Deus, no nosso morrer diário, que possamos viver em Cristo, que possamos buscar alcançar, viver uma comunhão com Cristo, sabendo que Ele é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas Ele disse: se você andar em minha presença, para mim você vai ser perfeito, porque Ele vai olhar para você, Ele vai ver Cristo, Ele vai ver Cristo. Aleluia, glória a Deus. Tipo de Calvário relacionados à água. O batismo pode incluir aí como um tipo de Calvário. A agitação do mar. Deus, um exemplo que aí não tem, mas aquela passagem de Pedro sobre as águas. Pedro representa a velha criatura. E Deus disse assim: vem, Senhor, se é o Senhor, representar alguém que ouve a palavra de Deus. Ele disse: sou eu, vem até comigo. E a gente sempre diz que Pedro andou sobre as águas, mas Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Deus. Se Deus não tivesse dito, vem, ele não tinha ido. E ele foi e afundou porque ele começou a olhar para o outro lado e esqueceu da palavra que ele recebeu. Então muitas vezes na nossa vida nós estamos andando por cima do mar dos problemas, por cima do pecado, por cima das situações difíceis, enquanto nós olhamos para a palavra. Mas se eu desviar os olhos da palavra, eu vou começar a afundar. Então Pedro andou sobre a palavra fez a rampa de fé para Pedro andar por cima. Ele disse: vem. Outra vez ele entendeu. Jesus disse: jogue a rede. Ele disse: sobre a tua palavra lançarei minha rede. Então Pedro entendeu, daquele jeitão doido dele mesmo, mas ele entendeu. Ele entendeu, porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Ele vai batendo, e o Espírito Santo convence. E Ele nos constrange no amor. Sabe como? Nos ajudando quando nós caímos. Nos ajuda a nos levantar. Graças a Deus. Então o sinal do profeta Jonas, como o pastor Carlos falou semana passada,
que representa lá dentro da baleia, aqueles 3 dias e 3 noites, representa o Filho do Homem, que seria morto e ficaria ali no seio da terra. A travessia do Mar Vermelho e do Rio Jordão, a travessia do mar. 1 Coríntios, capítulo 10 em diante, diz que aquela travessia do mar representa o batismo. Você pode ler depois. Simboliza o batismo. Por quê? Porque eles estavam deixando o Egito, que era o pecado, estavam se arrependendo. O batismo é para arrependimento dos nossos pecados. E eles agora também passaram pelo Jordão, ou seja, uma vida de arrependimento. O Jordão representa arrependimento. Tudo faz parte do Calvário. Tudo é tipo da obra redentora de Deus. Tudo é tipo da cruz, do sangue derramado, do cálice do incenso agradável a Deus. E as águas de Mara. Lá em Êxodo 15, quando Deus, através das mãos de Moisés, tira o povo do Egito, tira o povo do pecado, né? E aí o povo passa, e glória a Deus, e canta, e chega lá nas águas de Mara, as águas amargas. Parece com a gente, né? Recebe uma bênção, dá glória a Deus, aleluia, está tudo bem. Aí vem um problema, Deus, e aí parece que a gente esquece o que Deus fez. Parece que a gente esquece das coisas que Ele está fazendo. E que às vezes a gente não reconhece que é até a resposta à nossa oração, só porque vem diferente do que a gente pediu. Mas espere para Deus abrir o pacote, para você ver uma coisa. Né, Cecília? Então, aí chega lá as águas amargas. Aí Deus diz: Moisés, lança um madeiro. Representa o Calvário, quando Deus lançou o madeiro. Jesus se fez maldito por nós o madeiro, porque tinha uma lei, Deuteronômio 21, a partir do versículo 15 em diante, que era maldito o filho que morresse no madeiro. Por quê? Todo filho, existia uma lei para o filho desobediente, que todo filho desobediente teria que morrer no madeiro. Jesus, a Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Ele morreu como desobediente por nós, mas obediente a Deus. Então Ele tinha que morrer, não tinha que se suicidar, não tinha que morrer afogado, não tinha que pular, não, tinha que ser no madeiro, para cumprir toda a lei. Então o madeiro nas águas amargas representa o madeiro na morte, o sacrifício de Cristo na morte. Ele venceu a morte por nós, a amargura da morte. E Paulo disse: ó morte, onde está a morte? Onde está a sua vitória? Onde está o teu agrilhão? Porque Deus venceu a morte, muitas pessoas vão viver o dia da saudade. Sabe o que é isso? Mães que perderam seus filhos, esposas que perderam seus maridos, pais, filhos que perderam seus pais, que são crentes em Jesus. Vai ter o dia da saudade, vai ter o dia onde Cristo vai vir, todos vão se reunir. E a Bíblia diz que ali haverá alegria perpétua, porque a glória do Senhor virá sobre todos. O dia da saudade vai existir. Por quê? Porque Cristo venceu a morte, e aquele que está em Cristo também vai vencer a morte. E Paulo diz: pode consolar aqueles que dormem em Cristo com essa esperança, que um dia eles vão ver os mortos. Primeiro eles vão ressuscitar primeiro do que nós, mas depois nós iremos, e lá nós nos encontraremos, e Deus limpará dos olhos toda lágrima, e ali só haverá alegria, não haverá mais enfermidade, não haverá mais tristeza, tudo por causa do Calvário. Que obra grande! Por isso que Paulo diz: eu prego a Cristo. E esse crucificado, ele não estava dizendo que ia pregar um Cristo pregado na cruz. Ele estava querendo dizer assim, que ele pregava o efeito do Calvário, a crucificação de Cristo, porque o verdadeiro motivo que Cristo havia sido crucificado. Aleluia, glória a Deus. Amém. Outros tipos de Calvário. O sono profundo de Adão. Deus pega Adão, a gente olha ali, não vê cruz, não vê sangue, vê só uma cirurgia plástica. Deus faz Adão cair no sono, abre a costelinha de Adão e tira aquela perfeição, né? Que são as mulheres. Tira aquela perfeição da costela de Adão. E a gente não vê o Calvário nisso. Mas você vê lá no livro de João, capítulo 19, 34. Deixa eu esclarecer bem quem é Eva. Eva é a mãe das nações. Eva é a mãe da alma de todo vivente. Certo? Mas a mulher na Bíblia, ela é a simbologia da igreja. Você pode ler em Apocalipse 12. O apóstolo escreve: a mulher vestida de sol. Aí é para pastor Carlos, tá?
Mas, ele explicar a vocês, mas representa a igreja e toda a história de Cristo. Então, a mulher na Bíblia representa a igreja. Então, Eva foi tirada de Adão. Cristo também precisava tirar uma senhora eleita. Deus precisava tirar uma senhora eleita de Cristo. Por quê? Porque ele era o segundo Adão. E o segundo Adão tinha que vir muito mais excelso, o plano, do que o primeiro Adão. E aí, na morte, quando Jesus morreu, ele dormiu no sono da morte. Um soldado chegou lá com a sua lança e furou o peito de Jesus. Ali saiu água e sangue. Cientificamente é outra coisa, mas espiritualmente é espírito e vida. A água representa espírito, sangue representa vida. Ele diz: as minhas palavras são espírito e vida. Então, nesse momento que saiu água e sangue do peito de Jesus, a igreja foi tirada de Cristo. A igreja nasceu de Cristo. Eles começaram a se alimentar pelo sangue do sacrifício. Então, Deus, em Jesus, Ele também tirou a segunda mulher, a senhora eleita, aquela que não nasceu da carne, mas nasceu do Espírito. Agora que era aquela que era antes a alma vivente, como lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 e diante, diz que antes nós éramos alma vivente, antes de receber Jesus. Mas depois, em Cristo, depois do Espírito, nós somos espíritos vivificantes. Não é porque nós somos anjos, não. É porque em nós, no nosso vaso de barro, habita um tesouro excelente. Tesouro em vasos de barro. Cristo em nós. A esperança da glória de Deus. Por isso que através das nossas vidas, muitos podem ser vivificados. Porque nós hoje recebemos o Espírito vivificante. Para vivificar o nosso espírito na vida de Deus. Amém? A Bíblia também fala que a rocha ferida é um tipo de calvário. Ainda bem que eu estou bem na hora, vai terminar já já. A rocha ferida. Lembram quando Moisés foi tirar o povo do Egito e tirou e passou pelo mar e passou pelas águas e foi aquela história toda e chegaram num momento onde acabou a água, acabou tudo. E estavam com sede. E tinha uma rocha lá, né? E aí Deus vai, Moisés, fala a rocha. Fala. Palavra, né? Aí Moisés faz, bate com a vara. E Deus ficou com raiva de Moisés. Por quê? Porque Deus mandou Moisés falar. Deus mandou Moisés bater na rocha. Mas mesmo assim o plano de Deus se cumpriu. A água saiu da rocha. Mas Deus já sabia, havia um plano. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, versículo 4, que a rocha era Cristo. E Moisés representa a lei. A lei feria Cristo. A lei era de Deus, mas os homens não reconheciam e com a lei eles feriam Cristo. Então a lei representa todos aqueles que em Moisés não reconheceram a rocha eterna que é Cristo. Mas foi assim, batendo em Cristo, que saiu a água viva. Que saiu a água que Ezequiel 47 fala. Aonde nós passamos, somos vivificados. Deu para entender? Sim? Amém? Glória a Deus. Então, a lei é de Deus, a lei é boa, Paulo diz. Mas os homens, por não conhecer o coração da lei, que era misericórdia, santidade, amor e fé, eles bateram em Cristo com a lei. Ou seja, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosse, vocês me reconheciam. Então, eles usaram o cajado de Deus para bater no pastor. Você já imaginou isso? Né? Usar o cajado de Deus para bater no seu pastor. Deus nos livre disso, né, irmão? Amém? Jesus, a pedra ferida pelos homens. Também Pedro ele lia as cartas de Paulo e ele dizia, Paulo escreve coisa difícil demais. Tem coisa que Paulo escreve que é de difícil entendimento. Mas como o Espírito revela, o Espírito era o mesmo, o Espírito revelou da mesma forma, mas de outro jeito a Pedro. Pedro diz, ele é a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de esquina. É Jesus. Então, a rocha ferida era um tipo de calvário. A serpente de bronze. Números 21, 4, 9. Quem é médico aqui? Tem nenhum médico hoje aqui, né? Mas todo conhece. Ah, Fernanda.
Todos conhecem o símbolo da medicina. Não sei de onde vim, não estudei, por isso que não vou falar. Mas já estava aqui na Bíblia, muito tempo. Aqui fala, quando o povo saiu do deserto, já estava tudo ok, continuando a sua caminhada, aquele trabalho todinho que Deus teve com o povo. Teve um momento que o povo começou a murmurar de Deus. Como que Deus ia falar com esse povo para eles entenderem por que eles estavam murmurando? A murmuração é veneno de cobra. Espiritual que eu estou falando. A murmuração é veneno do diabo. 1 Coríntios 10:10 diz: porque muitos morreram no deserto por causa da murmuração. Lhe veio o exterminador e matou muitos. Então o povo começou a murmurar. E Deus sabia que eles não tinham um espírito ainda. O plano não tinha se cumprido. Haveria um plano de Deus para se cumprir. Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos queria se cumprir. Tinha coisas realmente que precisavam se cumprir. Não iria passar nem um tio e nem uma vírgula. E Deus diz, como é que eu vou falar para eles? Parte minha, tá? Não tem na Bíblia. Sou eu que estou verbalizando aqui. Conversa com Deus. E aí Deus disse, Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca numa haste. Para que todo aquele que passar e olhar, Deus disse adorar? Não. Deus disse olhar para a serpente. Eles serão curados. Por quê? Agora, por que Deus diz isso? Que é uma palavra que, infelizmente, às vezes dá evasão para a idolatria. Mas não tem nada a ver com idolatria. Tanto que essa mesma serpente, eles não entenderam o que Deus falou. E em 2 Reis, capítulo 18, eles colocaram o nome dela. O que Deus queria falar. Deus queria a obediência à sua palavra. E essa cobra representava Cristo que viria em forma humana. Mas a Bíblia diz que era Deus em Cristo, salvando o homem dos seus pecados, não imputando a ele as suas transgressões. Então aquela cobra tinha aparência de cobra, mas não era cobra. Jesus, ele veio como homem, mas ele era Deus. Ele tinha a aparência do corpo de pecado, mas ele não tinha pecado. Romanos 8:3, vamos dar uma lidinha rápida? Só falta um slide, então vai dar tempo. Romanos 8, versículo 3, olha o que é que ele fala. Romanos 8, ele diz assim, do 1 até o 3. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, o quê? Em semelhança de carne, de quê? De pecado, em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, você pode ver que a Bíblia diz que Jesus, lá em Filipenses, capítulo 2, diz assim, não exultou em ser Deus, não exultou em ser Deus, em forma de Deus, vamos ler, que eu não gosto de confundir não, a palavra não. Filipenses 2. Que ele diz assim. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o quê? Ser igual. Então, existe diferença entre ser igual e semelhante. Jesus era igual e veio aqui em carne na obediência, mas ele era igual a Deus. Mas ele era semelhante à carne de pecado. Então, o corpo dele era um corpo humano. Ele veio semelhante a nós, mas ele não veio igual a nós. Entenderam? Então, a cobra representava isso. Parecia, mas não era. E por que cobra? Por que cobra? Porque Jesus ia colocar no corpo dele o veneno do pecado.
E a cobra, Deus queria que o povo entendesse que haveria um dia que o pecado, que é o veneno do diabo, iria ser colocado em Cristo e nele ia ser cancelado. Lá em Colossenses 2, no versículo 14 e 15, ele diz aqui, o quê? Que lá na cruz ele expôs a vergonha, todo o principado e protestado, porque ele cancelou todo o escrito de dívida que havia contra nós, as leis que tinha contra nós de maldição por causa do pecado. Jesus cancelou. Ele se fez maldito para que a gente hoje fosse feito justiça de Deus, benditos de Deus. Então, quando Deus olha para mim, para você, Ele vê, lá vem o meu bendito, lá vem minha bendita, bem-vindos, benditos do meu Pai, entrai aqui para a sua morada eterna, benditos, mas para isso, Cristo se fez maldito. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17 ao 21, ele diz assim, que Deus fez em Cristo pecado, Ele tornou seu Filho pecado e maldito, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Vocês estão vendo o Calvário como foi importante. Por que tinha que ser uma cruz? Por que a morte de Cristo tinha que ser dessa forma? Porque havia a lei para se cumprir. E é interessante que só Cristo mostrou a lei como amor. E aí, lá em João 3, 14, ele diz assim, importa que o Filho do Homem seja levantado, assim como a serpente foi para o deserto. Então, o próprio João afirma a revelação e o tipo de Calvário, que a serpente de bronze era. Romanos 8,3 foi a passagem que nós lemos. 2 Coríntios 5 fala que Cristo se fez maldito por nós, para que nós fôssemos benditos de Deus. E Isaías 53 explica como foi que nós ficamos benditos. Porque Ele colocou a maldição e a ira de Deus sobre o seu Filho, para não colocar em nós. O que é que aconteceu? Preste bem atenção. Lá em Gálatas 3, versículo 13, 15, ele diz que toda maldição da lei foi cancelada para nós. Porque existe a lei para limitar o nosso pecado. E quando nós pecávamos, ficávamos malditos. Então, se eu andar debaixo de Cristo, se eu andar buscando ter paz com Deus, em comunhão, não quer dizer que eu não vou pecar, não. Porque nós temos a semente ainda maligna dentro de nós, que ela só vai ser realmente destruída quando o nosso corpo for glorificado. Mas nós podemos viver, a Bíblia diz, em paz com todos, em paz com Deus e em espírito. Enquanto isso não acontecer, a glória de Deus na comunhão vai nos proteger. Mas aí ele disse que nós iríamos ser benditos pela fé, não mais pela obediência à lei. Então, quando eu me esforço para obedecer, para agradar a Deus, não obedecer, agradar, porque toda obediência gera um esforço. Mas eu preciso agradar a Deus porque eu amo, porque eu reconheço, porque eu sei quem Ele é, porque eu sei o que Ele fez para mim, porque eu sei o que Ele está fazendo, porque a minha vida pertence a Ele, porque o ar que eu respiro é dEle, porque eu só estou aqui porque Ele está me sustentando, porque Ele me faz dormir em segurança. Se eu não chegar perto dEle por causa disso, eu vou chegar por obrigação, por desencargo de consciência, e vou fazer a mesma coisa que os da lei faziam. Sabe o que é que Cristo fez no escritório de Deus, que eu não estou esquecida? Lá em Hebreus 10, você vai ver uma conversa. É igual o livro de Esther. Você não vê falar de Deus, mas você sabe que está sendo falado ali. O livro lá em Hebreus 10 em diante, diz assim, Deus, sacrifícios e ofertas não quiseste mais. Você está cansado de sacrifícios e ofertas, porque as gorduras de touros e bodes e tal, o sangue dos animais, lhe cansaram. Aí ele diz assim, aqui estou, envia-me a mim, no rolo do livro, está escrito a meu respeito. E aí começa a falar sobre o novo e vivo caminho de Jesus Cristo. Começa a dizer assim, Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto. Chegou o seu tempo, está na minha hora, eu vou. Aí o Pai diz, vá. E aí ele desce. E aí a Bíblia começa já, você pode ver que nesse mesmo capítulo, depois disso, que ele fala que está cansado do sacrifício da lei, ele começa a falar do véu. O véu rasgado. O véu que foi rasgado na carne de Cristo. Por quê? Porque você pode prestar atenção, que lá em Isaías 53 diz que ele foi moído pelas nossas transgressões.
Quando o homem pecou, a alma do homem ficou doente, porque o espírito do homem adormeceu para Deus, perdeu o contato com Deus. Provérbios 8:36 diz que a alma do homem ficou violentada. Aquele que peca contra Deus violenta a sua alma. Então Jesus expôs no seu corpo, Deus colocou no corpo de Jesus a sequela que o pecado fez na alma do homem. Por isso que ele diz, o véu foi rasgado. O véu estava no lugar santo. Quando você abriu o véu, ia para o santo dos santos. Átrio exterior. A alma, lugar santo. Espírito, santo dos santos. E só podia entrar no santo dos santos quem entrasse pelo sangue de Cristo, depois que um cordeiro fosse morto. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 e 18, Paulo diz que aqueles que continuam em Moisés, que aqueles que continuam na lei, sem entender Cristo, eles permanecem com o véu no rosto, sem reconhecer a glória de Deus. Mas eles que quando as pessoas se convertem, através do sacrifício, o véu é rasgado, ou seja, a cegueira espiritual que havia, o seu espírito é liberto, seu espírito se acorda para Deus. E aí ele começa a transformar a sua alma, porque você recebe um espírito novo, mas a alma não. Por isso que você tem lembranças, às vezes até alguns traumas, porque a sua alma não é nova. Você precisa renovar a sua alma. E aí o seu espírito, unido a Cristo agora, vai renovando a sua alma, que é seus sentimentos, seus pensamentos, seus desejos, vão voltando para Deus, vão olhando para Ele. Por isso que nós não somos mais almas viventes, somos espíritos vivificantes. Porque até a nossa alma, Paulo disse, existe uma contenda muito grande entre a carne e o espírito. Para quê? Para que a nossa alma se sujeite ao Espírito, para que os meus desejos se sujeitem aos desejos de Deus. Tudo isso pertence ao véu. E a destruição física de Cristo abriu um novo e vivo caminho para Deus. Lá em Hebreus 10:20 diz isso. O molho de trigo, o apóstolo Paulo disse, se o molho de trigo, o trigo faz o pão. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se ele não secasse, se ele não morresse, não iria nascer a ceia do Senhor. A ceia, um pão sem fermento, né? Aquele símbolo lindo do sangue de Cristo, do corpo de Cristo, que ele disse, vocês façam isso, se lembrando de mim. Façam isso, se lembrando da cruz, se lembrando do sacrifício, se lembrando do que eu fiz para lhe dar vida e vida abundante. Façam isso, em memória de mim, até que eu venha. Então, até que Ele venha, vamos nos levantar, vamos orar ao Senhor e vamos continuar, dia após dia, bebendo do sangue, que é o seu Espírito, e comendo do seu pão, que é a sua palavra, e compartilhando uns com os outros a vida de Deus dentro de nós. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor me deu aquele sangue, o Senhor me deu aquele pão. Oh, Senhor, e obrigado porque eu não rejeitei. Obrigado porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, e o Senhor colocou a nossa vida escondida em Cristo lá naquela cruz. O Senhor crucificou os nossos pecados em Cristo, Pai, e nós morremos com o Senhor pelo batismo, para ressurgir numa vida nova, uma vida com o Senhor, uma vida de novidade de vida, onde possamos experimentar da sua companhia. Pai, que privilégio o véu ter sido rasgado, que privilégio ter o Senhor na minha casa. Que privilégio ter o Senhor na minha vida, falando comigo, me ensinando coisas que pessoas não conseguem me ensinar, não conseguem me dizer. Não mata a minha sede.
sede, mas o Senhor sacia a minha sede, aquece meu coração. E eu peço que a tua palavra neste dia, Pai, venha aquecer no coração dos meus irmãos e que venha falar com eles também coisas tremendas e ocultas que eu nem falei aqui, mas que o teu Espírito Santo já está preparando para falar em cada coração. Eu te louvo, muito obrigado pela sua vida, obrigado porque o Senhor me aceitou, Pai, graças a Deus, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, amém, Jesus.